Quem que lembra da Eleven Bitchen? Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo da segunda temporada de Stranger Things. Estamos cada vez mais próximos da estreia da quinta temporada e é lógico que a gente pode deixar de relembrar alguns momentos, até porque essa é muito importante e no final do vídeo eu vou fazer alguns comentários com a perspectiva de agora, hein? Porque tem umas coisas bem interessantes pra gente prestar atenção. Vocês sabem que eu tô fazendo uma cobertura massiva de Stranger Things aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E teremos muitos vídeos sobre a quinta temporada. Nessa segunda temporada, a gente é situado em 28 de outubro de 1984, só que dessa vez em Pittsburgh, não em Hawkins, quando a gente se depara com um assalto que a Callie e a sua gangue fazem e a gente descobre que ela também é um experimento, só que os poderes dela são diferentes do da Eleven. Ela cria uma ilusão, mas a gente conhece um pouco mais dela no 7º episódio, na jornada individual da Eleven. Mas outro personagem que também logo é apresentado pra gente é o Murray, que é um ex-jornalista e agora ele é meio conspiracionista e ele fica muito atrás do Hopper no início da temporada porque ele quer descobrir sobre uma suposta menina russa que tava ali em Hawkins se tratando da Eleven e ele nega tudo. Só que depois ele acaba se tornando meio que um investigador particular dos pais da Barbie pra encontrar a Barbie. Inclusive eles iam vender a casa pra pagar os serviços do Murray, já que pra eles ficou sem desfecho. Até porque o laboratório meio que fez todo mundo que se envolveu com o mundo invertido assinar um tipo de NDA, um acordo de sigilo. Então eles não podiam falar pra ninguém, só ficar ali realmente em quem viveu o que viveu lá na primeira temporada. E isso, inclusive, é uma coisa que corrói bastante a Nancy e acaba desestabilizando o relacionamento dela com o Steve. Só que em meio disso, o Hopper começa a investigar umas abóboras que estão apodrecendo e isso toma muita atenção, principalmente porque tá próximo do Halloween, justamente quando eles iriam ter um grande lucro com essas abóboras. Inicialmente, eles acreditam que os produtores dessas abóboras estão querendo um boicotar o outro, mas depois a gente descobre que várias plantações estão apodrecendo num raio ali que estava relacionado ao laboratório, até porque o mundo invertido estava crescendo ali embaixo entre cipós. E a gente também é apresentado para mais dois novos personagens, que é a Max e o Billy. E a Max é bem nerd e ela chama bastante a atenção dos meninos porque ela bate o recorde do Dustin em Dig Dug lá no arcade. E eles acabam ficando meio que obcecados por elas, principalmente o Dustin e o Lucas. Menos o Mike, né, que inclusive tá passando por um processo de raiva porque há mais de um ano ele não tem notícia alguma sobre o que aconteceu com a Eleven. Inclusive ele acredita que ela tinha morrido. E já o Will, ele começa a ter meio que um contato direto com o mundo invertido, como se ele tivesse conectado de alguma forma, como se ele estivesse lá ativamente, só que ele fica paralisado de medo, principalmente por conta da presença do monstro das sombras. E até por isso, né, ele tá fazendo algumas consultas lá no laboratório, falando as experiências que ele tem tido. E como a gente não sabe o que aconteceu com o Dr. Brenner, agora o laboratório é comandado pelo Sam Owen, que promete tornar as coisas um pouco diferentes. Tanto que ele acaba meio que ganhando a confiança do Hopper, falando que as pessoas que estavam no ano anterior não estão mais lá, então que ele podia confiar neles e que ele queria ajudar. E de fato, até o final da temporada, ele comprova ser um aliado. E inicialmente, ele acredita que o Will tá sofrendo de um estresse pós-traumático pelo que ele viveu ali no mundo invertido, que ele chama até de efeito aniversário, porque se aproximava da data que ele tinha sumido. Lembrando, né, que a gente tá situado no Halloween, e ele sumiu logo ali 6, 7 dias depois, no dia 6 de novembro. E o retorno dele na cidade não foi bem visto ali na escola, né? Eles já eram crianças que sofriam bullying, mas os meninos começam a chamar ele de menino zumbi. E já Eleven, depois a gente descobre o que aconteceu com ela, depois de dissipar o Demogorgon na primeira temporada. Ela foi levada diretamente pro mundo invertido e ela encontra uma fenda que é naquele local que o Demogorgon saiu e atacou os cientistas do laboratório, ali no final da primeira também. E aí ela aproveita pra abrir mais esse portal e voltar, só que ela fica um tempo perdida ali na floresta, então ela chega a caçar, pegar até roupa de frio, né, de um caçador, até o momento que ela descobre que alguém tava deixando comida pra ela na caixa e ela vai atrás dessa pessoa e é o Hopper. E aí ele leva ela pra cabana que era da avó dele, eles limpam lá, tem até o momento da dancinha do Hopper, que é maravilhosa. Não sei se vocês lembram, mas na época a Netflix até colocou uns memes dele dançando várias músicas, foi tudo. All right, this
This is music. Uptown got its hustlers, Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim, E aí ele passa a alfabetizar, a cuidar dela, ele literalmente adota a Eleven. Mas para isso também eles criam algumas regras para manter ela segura, e uma delas inclusive era não sair ali da cabana. Eles se comunicavam em Morse pelo rádio, e ele tinha uma batida específica, além de ter colocado, né, um monte de sistema de segurança ali no entorno até que qualquer pessoa chegasse na cabana. Então, por isso ela nunca se comunicava com o Mike. Ela até tentava em alguns momentos, ele ficava na dúvida se de fato tinha sido um contato, mas até o fim da temporada eles realmente não se veem. Minto, a Eleven vê ele em certo momento, mas a gente já vai chegar lá. Já a Joyce, né, foi de um boy lixo pra um boy fofíssimo, que é o Bob, ou também conhecido como Bob o Sabichão, desde a época da escola, né, e ele era tipo um nerd que nem o Will, que inclusive fundou o grupo de jornalismo lá da escola, e ele é um bom apoio emocional, principalmente depois de tudo que ela viveu, né, com o Lonnie, o pai do Will e do Jonathan. E outra coisa que a gente já situado também é que o Steve é extremamente apaixonado pela Nancy, só que a Nancy ela não consegue lidar bem com essa relação porque ela sente que, como ela estava muito envolvida ali com o Steve, ela não prestou atenção na Barbie, então ela sente culpa que meio que eles mataram a Barbie, porque eles estavam ocupados demais com eles, tanto que tem todo o momento dela bêbada na festa de Halloween, e ela meio que fala umas verdades ali pro Steve, tipo que ela não ama ele, e ele inclusive confronta ela depois de novo e ela não consegue dizer que ama o Steve. Além, né, de todo o envolvimento com o Jonathan, que acabou sendo um apoio em momentos que eles compartilharam juntos, ou como o próprio Murray fala, né, eles compartilharam de um trauma juntos. Inclusive, tem até um momento que eles vão jantar na casa da mãe da Barbie e ela se sente muito mal porque não pode falar a verdade por causa desse acordo, né, com o governo, só que ela decide contar assim em algum momento e o pessoal do laboratório intercepta ela. Inclusive é quando o Owen até mostra o que tá acontecendo ali no laboratório, como a fenda gigante aberta que eles estão tentando fechar, e fala sobre a preocupação de outras pessoas descobrirem que aconteceram ali, inclusive dos russos, né, caso eles queiram replicar. Só que a Nancy, ela grava tudo que o Owen falou, e aí junto com o Jonathan, eles decidem levar pro Murray, já que ele era o investigador da Barbie. E aí, gente, isso tudo é pra situar em que momento a gente tá da temporada, e a gente termina o primeiro episódio com aquela cena icônica do Will vendo o Monstro das Sombras ali no quintal dele, né, com aquele fundo todo vermelho, e que ele inclusive faz um desenho depois. E aí, né, a gente já chega no Halloween e eles vão vestidos de Ghostbusters, inclusive eles achavam que todo mundo na escola ia fantasiado e só eles acabam indo. E o Dustin e o Lucas decidem convidar a Max pra pedir doce com eles. O Mike não curte muito porque ninguém nunca substituiria a Eleven. E o Bob, ele traz uma filmadora e ensina o Jonathan a usar. E ela vai ser essencial, inclusive, pra gravar um episódio que o Will tem, até pra Joyce descobrir o que ele tá passando. E ela, inclusive, vê, né, o formato ali do Monstro das Sombras na fita, depois de uns meninos chamarem ele de menino zumbi e darem susto nele, e ele ir direto de novo pro Upside Down. E aí o Mike encontra ele, né, em estado de choque, e ele decide contar tudo pra ele. E é interessante aqui, inclusive, porque o Will não conhece a Eleven. E aí o Mike até comenta nesse momento com ele que a Eleven não entenderia o que ele tá passando. E como o Hopper tava dando umas vaciladas com a Eleven, tipo, chegando tarde em casa, ele tinha prometido que no dia do Halloween ele ia voltar e trazer os melhores doces, só que ele fica muito envolvido na investigação ali dos terrenos, porque eles decidem demarcar onde que tá podre, e ele percebe que é no entorno de um raio a partir do laboratório. E ele fala que o Owen tinha que resolver isso, porque se eles queriam que eles não falassem sobre o que aconteceu ali, ele tinha que sair da cidade e manter as coisas ali no laboratório. E como ele chega extremamente tarde, Eleven fica chateada, e daí eles começam a se desentender cada vez mais e mais. E é importante ressaltar, tá? Nesse momento aqui, ele ensina pra Eleven sobre concessão de regras. Então, ela tinha pedido pra ir de fantasma pedir doce, porque assim ninguém reconheceria ela, mas ele quer manter ela em segurança, e por isso ele tinha prometido voltar cedo. Então, essa concessão meio que acaba não acontecendo. E aí, quando o Dustin volta pra casa, ele encontra
o Dart, que até então ele não sabia que era um filhote de Demodog. E que ele foi crescendo tão rápido que inclusive matou a gata da mãe dele, a Miauzinha. Mas antes dele descobrir que era um Demodog, ele leva pra escola porque acredita que tinha feito uma descoberta científica de uma espécie de réptil diferente. Só que bem na hora o Will revela que veio dele, e enquanto eles decidem o que fazer ali com o Dart, ele acaba escapando sem querer e a Max vê. E um ponto que vale ressaltar é que a Max ela vai ficando cada vez mais incomodada, que sempre que eles vão falar algo sobre o mundo invertido, eles falam que ela não pode fazer parte, mas é porque eles precisam guardar esse segredo, e não porque eles necessariamente querem excluir ela, só que ela se sente excluída. E aí, enquanto eles procuram o Dart, a Eleven, como tinha ficado brava com o Hopper, ela decide sair e quebrar a regra deles, e quando ela chega na escola, aí ela vê o Mike, inclusive, interagindo com a Max, e ela fica com ciúme, fazendo com que a Max caia do skate, coitada. Mal sabia elas que iam virar melhores amigas depois. Então ela tinha meio que um ciúminho da Max. Tanto que no final da temporada, a Max vai toda fofa, tipo, cumprimentar. Nossa, eu ouvi muito falar de você. E ela, não quero saber de você. I'm Max. I've heard a lot about you. E enquanto eles estão procurando, acontece do Will ter mais um episódio e ir pro mundo invertido, e ele decide escapar do monstro das sombras. Só que nisso, ele lembra de um conselho que o Bob tinha dado pra ele, falando que ele devia enfrentar o medo e falar pra ele ir embora. Easy peasy! Só que não, porque daí o Will ele é possuído e acaba se tornando o hospedeiro do monstro das sombras. E conforme a mente dele é dominada, porque depois o laboratório investiga ali o cérebro dele e vê que existe uma evolução, inclusive até mesmo em poucos dias, né? Ele vai perdendo algumas características, tipo não se lembrar das pessoas e do que viveu. Mas inicialmente o Mike até sugere que ele se torne meio que um super espião do mundo invertido, mas mal sabia que ele seria o espião do mundo real. E aí, gente, tem um ponto muito importante sobre isso, até por causa da 5ª temporada, que ele fala que ele tem memórias na cabeça dele que não pertencem a ele, que são memórias do agora, que estão acontecendo tudo junto. Então ele tem essa sensação como um sentimento, que ele vê as coisas crescendo, se espalhando e matando. E aí, a partir disso, eles criam 2 conceitos extremamente importantes. O primeiro, a visão verdadeira, que são essas visões que ele acaba tendo no momento que ele é levado ali para o mundo invertido, então ele consegue entender o que o devorador de mente está planejando, de certa forma. E o conceito da colmeia inteligente, como tudo no mundo invertido está conectado a partir de uma mente inteligente que depois eles definem como devorador de mentes. Inclusive, gente, já vou fazer um adendo aqui importante, é que reassistindo, tá, essa temporada, eles lidam o devorador de mentes e o monstro das sombras como meio que entidades distintas. E aí, como ele não sabe explicar exatamente o que tá acontecendo com ele, ele começa a explicar através de desenhos. E o Hopper descobre que são cipós. E por isso ele vai em uma das plantações que ele tava investigando e decide cavar, e ele vai direto ali pro mundo invertido. Só que ele acaba ficando preso lá. E aí o Will fala que o Hopper corre um grande perigo, e aí o Bob descobre que aquele grande desenho do Will nada mais era do que um mapa da cidade de Hawkins. E aí eles conseguem descobrir o local exato que o Hopper estava para ir lá ajudar ele. Em paralelo a isso, como o laboratório já estava investigando as terras por causa do envolvimento do mundo invertido, como o Hopper tinha pedido, eles descobrem que queimando essa terra, como tudo estava meio que conectado, a terra reagia ao fogo. E aí, quando eles salvam o Hopper de lá, o laboratório chega ao mesmo tempo e começa a queimar o que eles denominam ali, tipo, de cemitério, dos cipós. O Will começa a ter uma convulsão, ou seja, ele tá envolvido nessa colmeia. E a partir disso, o devorador de mentes usa o Will de espião e cria uma armadilha, fazendo com que os militares e cientistas fossem para esse cemitério e atacassem eles, matassem eles. Estava com sede de vingança, só que o Mike percebe e avisa que era uma armadilha. E aí, a partir desse momento, a série ela é dividida em 3 narrativas. O que tá acontecendo com o laboratório, a jornada da Eleven em Pittsburgh com a mãe dela, e a Nancy e o Jonathan com o Murray. A Nancy e o
o Jonathan ali com o Murray, eles pegam essa gravação e eles tornam a história palpável, porque eles têm bastante consciência que é muita maluquice que as pessoas não iam acreditar facilmente nisso. Então eles acabam criando uma história que, devido a uma substância tóxica que o laboratório liberou lá, a Barbie morreu. Então eles criariam uma responsabilidade para o laboratório e conseguiriam tornar público a morte da Barbie. E já a Eleven, quando ela volta pra cabana, no momento que ela vê o Mike na escola, com a Max e tal, o Hopper vê ela e óbvio que fica enfurecido. Eles têm uma briga super gigantesca. O Hopper acaba falando coisas que não queria, a Eleven fala coisas piores ainda. Eles brigam feio a ponto dela quebrar as janelas da cabana, inclusive essa cena é incrível. Grow the hell up! E ele fala que quando ele voltasse, ele queria ver tudo limpo. E deixa ela de castigo, inclusive tira a TV dela. Só que enquanto ela faz ali a limpeza, ela encontra os documentos do laboratório, inclusive os da sua mãe, que o Hopper tinha falado que a mãe dela tinha morrido. E ela decide ir atrás da sua história. E quando ela encontra a Terry Ives e a Beck, a irmã dela, a gente vê ela repetindo algumas palavras, que é arco-íris, girassol, 3 para a direita, 4 para a esquerda, 450 e respire. E com isso a gente descobre que no final das contas ela estava repassando em looping o que ela tinha vivido para garantir que ela não esquecesse que a Eleven estava viva, porque o laboratório tinha falado que ela tinha morrido no primeiro trimestre, que nem a gente tinha visto na primeira temporada, e que a Terry Ives tinha certeza de que a filha estava viva, até porque quando eles mentem ali para ela, ela retorna pro laboratório com uma arma, chega a ver a Eleven junto com a Kali no quarto arco-íris, mas pegam ela e fazem uma espécie de lobotomia, que é o que deixa ela nesse estado vegetativo e repetindo essas frases. Só que a Beck, ela tenta ligar pra alguém pra avisar o Hopper e a Joyce, porque eles tinham ido visitar ela lá na primeira temporada. Só que a Eleven fica com medo de talvez, sei lá, o laboratório interceptar essa ligação, e com isso ela acredita que a mãe dela queria que ela soubesse da existência da Kali. E aí ela vai atrás dela em Pittsburgh e todo episódio é centralizado ali em Pittsburgh. E esse episódio, assim, apesar dele não ser o favorito de muitas pessoas, e devo dizer, na época eu gostei bastante e defendi bem também, achando que era um teste de repente que eles queriam fazer. De fato, hoje, assistindo em perspectiva, até com a quarta temporada, ele já era um teste para a estrutura da quarta temporada, das coisas acontecerem separadas ali de Hawkins, mas em uma proporção bem menorzinha, tá? Então é quase como se fosse um estudo narrativo, mas o elenco é bem mais fraco, tá? É bem mais caído esse episódio, e eu só fui ter essa noção assistindo agora. E aí o episódio, ele é importante pra Eleven entender a sua origem, a gente tem uma noção maior também dos experimentos, e eu acho que é válido ressaltar também que a Kali, ela tinha como objetivo encontrar pessoas que fizeram parte do experimento e maltrataram elas de alguma forma pra ter vingança, e é isso que faz inclusive a Eleven se afastar da Kali, porque ela não quer matar ninguém, mas ela também é essencial pra Eleven crescer os seus poderes. Na época os irmãos Duffer tinham falado muito de ser um episódio isolado de jornada do herói, tanto que tem até uma cena muito parecida, né, com o enforcamento do Darth Vader, né, com a força, e o que seria essencial pra gente chegar no final, no fechamento do portal, que ela inclusive flutua. Já em Hawkins, o Lucas decide contar pra Max tudo que aconteceu, só que ela não acredita, e aí no primeiro momento que ele consegue ter provas dessa história, ele vai atrás dela e leva ela pra missão de encontro ao Dart, que a propósito, o Dustin tava desesperado, como o Mike tava com o Will ali no laboratório, e o Lucas estava tentando convencer a Max. O único que sobrou foi o Steve, e aí a gente teve a criação da melhor dupla que essa série iria inventar. E aí, enquanto eles estão esperando o que eles achavam que ia ser só o Dart, mas eram vários Demodogs, a Max compartilha com o Lucas um pouco da sua história, do porquê que ela foi ali pra Hawkins, porque a mãe dela, a Susan, casou com o pai do Billy, o Neil, e como eles queriam deixar pra trás o ex-marido, né, da Susan, eles foram embora ali da Califórnia. Só que o pai do Billy, o Neil, ele é bem agressivo. E assim, não que justifique, tá, a forma que o Billy trata a Max, que é muito mal. Gente, o Billy várias vezes segura ela muito forte, machuca de fato a Max. Ele chega a ameaçar o Lucas várias vezes na segunda temporada e também enche o saco do Steve porque ele quer ser o rei da parada, quer ser o rei da escola, o bad boy. E aí ele fica peitando o Steve falando assim, ah, quem é esse tal de rei Steve que todo mundo fala?
fala, eu só vejo aqui um cara molenga, que a namorada tá lá com outro cara, ele tira a onda do Steve. Nisso, os Demodogs vão de encontro a eles, mas cansados de comer carne de vaca, eles não chegam aí onde tá a maioria das carnes que eles colocaram e caírem na armadilha, então o Steve decide ser a isca, mas ele é salvo pelo Gongo, ou melhor, o Devorador de Mentes, porque ele manda os Demodogs lá pro laboratório pra armadilha que o Mike tava tentando avisar, em que eles usaram o Will de super espião. E aí, com isso, o Mike sugere desacordar o Will pra não saber onde que eles estavam, o que que tá acontecendo lá, mas eles acabam presos no laboratório e acaba a energia. E como o laboratório tem um sistema de segurança super complexo, o Bob, ele é o único que entende de computação, então ele se voluntaria pra ir, né, até a máquina central e fazer meio que um reset manual, né, desse sistema e assim conseguir ligar as luzes e abrir os portões para eles conseguirem sair de lá. E aí o Hopper, junto com a Joyce, sai com as crianças, o Mike e o Will, e o Owen decide ficar lá para ajudar o Bob, mas não é o suficiente e o Bob acaba morto por um Demodog. E aí nisso, eles encontram as crianças que estavam junto com o Steve e o Jonathan e a Nancy também tinham chegado lá, porque eles chegaram a parar lá na casa dos Byers e viu que as coisas não estavam boas, porque até o momento que o Jonathan tinha saído de casa, o Will não tinha feito nenhum daqueles desenhos e eles perceberam que alguma coisa aconteceu. E aí todos acabam indo pra casa dos Byers e avisam as autoridades o que aconteceu no laboratório, que tinha muita gente morta lá, mas eles acham que é um bom plano pegar informações do Will também, só que ele não podia saber onde que eles estavam. Por isso, eles pegam aquela casa de ferramentas ali dos Byers, que é onde o Will até pega a arma lá na primeira temporada pra tentar matar o Demogorgon, só que eles encapam tudo e tal. E aí eles começam a compartilhar memórias que tiveram com ele, principalmente o Jonathan, a Joyce e o Mike, mas ele não tá responsivo, ele tá cada vez mais dominado. Só que o Hopper percebe que ele tá se comunicando por código Morse. E ele diz que a única forma de finalizar isso é fechando o portal. Só que nisso o telefone toca e aí ele descobre onde eles estão. E o Devorador de Mentes manda os Demodogs pra lá. Mas a Eleven chega bem bitchin', de lookinho novo e ajuda eles, inclusive mata um Demodog, que o Dustin pede pro Steve guardar na geladeira, porque afinal de contas era uma descoberta científica de uma nova espécie. Obviamente o Mike fica extremamente bravo e tem aquela cena toda emocional, que ele inclusive vai pra cima do Hopper, né, que ele descarrega toda a raiva por esconder a Eleven esse tempo todo e ele acreditava que ela tava morta. Nothing about this is okay! You're stupid, disgusting life, you piece of shit! Eles falam sobre a necessidade de fechar o portal e nisso o Hopper e a Eleven vão pro laboratório de novo e eles conversam um pouco sobre a briga deles. É quando também o Hopper revela pra Eleven sobre a Sarah e o Will, quando percebe que ele tava mandando a informação de onde eles estavam, eles desacordam ele de novo e como tem esse efeito colmeia, eles decidem tirar esse monstro das sombras do corpo do Will, porque se a Eleven fechasse o portal com monstros das sombras dentro do Will, ele ia morrer. E eles percebem que eles estavam meio que fazendo tudo que o monstro queria, como deixar as coisas geladas, quando eles tinham que fazer o oposto. Então eles levam o Will junto com o Jonathan e a Nancy pra cabana lá do Hopper e esquenta tudo pra tirar esse monstro do corpo dele. E a Nancy, inclusive, coloca um negócio de ferro nele, enquanto o Jonathan tá todo sofrido, querendo que pare. Ele quase enforca a Joyce. Aliás, gente, essa temporada, ela é mais pesada do que eu lembrava. E já as crianças que ficam ali com o Steve na casa dos Byers, decidem que a melhor coisa seria ir lá pro cemitério dos Cipós pra tirar os Demodogs do portal, porque senão ia ser muito difícil a Eleven conseguir fechar e eles iam tentar defender ali o lugar. Então eles queriam queimar esse cemitério pra chamar a atenção dos Demodogs e eles saírem de lá do laboratório. Mas o Billy acaba chegando e ele só chega lá passando nos Wheelers e rola todo um clima ali com a Karen. Inclusive ele fala, Miss Wheeler? Eu amo essa cena. Ele até usa a cantada falando, nossa, eu não sabia que a Nancy tinha uma irmã. Didn't realize Nancy had a sister. What's so funny? I'm Nancy's mother. No. Yes. Mrs. Wheeler. E aí, chegando lá nos Byers, né, como ele tava atrás da Max porque o pai obrigou ele e o Steve finalmente caem na porrada e a Max, cansada daquela atitude do Billy, usa a droga que usaram no Will,
no Billy, deixando ele bem chapado, e ela ameaça ele com o taco que o Steve tinha feito cheio de prego, bem ali nas partes, falando pra deixar ela e os amigos dela em paz, que ele não ia encher mais o saco deles. E aí, como ele tava lá, caídaço, e o Steve todo porradeado no chão, eles pegam o carro do Billy, a Max dirige. Gente, essa cena, ela é tão engraçada e tão desesperadora. O Steve acordando, percebendo que a Max tá dirigindo o carro, tipo, ela tinha 13 anos na época, ele fica desesperado. What's going on? Oh my God. Okay. Whoa. What's going on? Oh my God. Enfim, nisso eles conseguem chegar ali onde são os cipós e tacar fogo. De fato, os Demodogs vão pra lá. O monstro da sombra sai do corpo do Will e a gente consegue ver ele no portal, o cabeção dele. E quando ele percebe que Eleven tá conseguindo fechar esse portal, ele até tenta sair, mas ele não tem muita força. A Eleven cria um escudo e começa a flutuar usando a totalidade dos seus poderes ali. E ela consegue fechar o portal. E tudo que era do mundo invertido que tava no mundo real, inclusive o Dart, acaba meio que murchando, apodrecendo. E o Will sobrevive e fica bem. Um mês se passa, né? O laboratório é interditado e o Murray fica lá contando vantagem, porque ele mandou a história, né, pros amigos jornalistas dele. A Barbie finalmente tem um enterro digno. E como a Eleven fechou o portal no meio do caminho, eles tinham encontrado o Owen bem ferido, mas ainda vivo. E aí o Hopper fala que ele podia mexer uns pauzinhos pra dar uma vida digna pra Eleven, e ele cumpre com a sua promessa, porque ele faz um documento tornando a Eleven não mais um experimento, mas sim uma pessoa que pode conviver em sociedade, chamada Jane Hopper. E aí ele fala pra ela ficar mais um ano ali escondida, mas o Hopper pede pelo menos um dia livre pra ela ir no baile da escola, como o Mike tinha prometido pra ela lá na primeira temporada. E aí tem toda aquela cena, né, que todo mundo tem meio que um parzinho pra dançar e o Dustin fica sem ninguém, por mais que ele tente muito, e ele faz o topete que o Steve ensina pra ele, e ninguém quer dançar com ele, mas a Nancy dança e fala que ele é o favorito dos amigos do irmão dela. O Lucas e a Max dão um selinho, e o Mike e a Eleven se beijam pela primeira vez. Mas obviamente não acabou, né? A gente vê o monstro das sombras ainda observando a escola de Hawkins lá do mundo invertido. Agora, uma coisa que eu quero falar, essa temporada, ela é muito mais pesada do que eu imaginava. Eu acho que realmente o Monstro das Sombras, ele pesa muito mais o clima do que o próprio Demogorgon. Já tinha umas cenas mais pesadas aí, mas aqui tem umas cenas, tipo, o Will de hospedeiro tirando o Monstro das Sombras do corpo dele, é pique exorcismo. E eles estão ótimos, gente, pensando em algumas cenas, tipo, o Mike, o Finn, né, ali super bravo com o Hopper e chorando. Gente, como essas crianças atuavam. Bizarro. Que elenco. Mas eu quero saber de vocês, tem mais algum detalhe que eu acabei não falando aqui nesse resumo e você acha que é importante relembrar? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!